Boa noite. Boa noite. O Brasil ultrapassa a marca de 31 mil vidas perdidas. E com o maior registro de óbitos em 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro lamenta e diz que é o destino de todo mundo. O estado de São Paulo flexibiliza medidas de isolamento exatamente quando tem o maior aumento de casos e de mortes em um dia. O aumento de vítimas por Covid em Manaus supera dezenas de vezes o de outras capitais. O ministro da Justiça pede investigação sobre o vazamento criminoso de dados sigilosos do presidente, dos filhos e de aliados. E Bolsonaro diz que o vazamento foi uma clara medida de intimidação. O ministro do Supremo, Celso de Mello, arquiva o pedido de partidos políticos para a apreensão de celulares do presidente. O procurador-geral da República se manifesta a favor de estender o prazo para a PF investigar a suposta tentativa de interferência presidencial na corporação. Um parecer divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil demonstra que é incorreta a interpretação de que as Forças Armadas poderiam agir como poder moderador em conflitos entre executivo, legislativo e judiciário. O presidente da Fundação Palmares chama o movimento negro de escória maldita. Policiais e manifestantes contra o racismo entram em confronto em Paris. E nos Estados Unidos, os protestos chegam à 8ª noite. O Jornal Nacional está começando. Em todo o planeta, só existe um país em que o coronavírus produziu um número maior de doentes do que o Brasil: os Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde, 555.383 brasileiros foram infectados. E os números oficiais ultrapassaram hoje mais um marco desolador: 31.199 vidas se perderam no intervalo de 77 dias. Essa terça-feira também marca o maior aumento de número de óbitos em 24 horas, 1.262. A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi confirmada no dia 17 de março em São Paulo. 11 dias depois, em 28 de março, o país chegava a 100 mortes. De 100 para 1.000 mortes foram 13 dias. Chegamos a 10.000 mortes no dia 9 de maio. E em menos de 15 dias, esse número dobrou. Hoje, apenas 12 dias depois, batemos a marca de 30.000 mortes por coronavírus. É dessa curva que o pessoal fala, lembra? Achatar a curva, achatar a curva. A curva sobe. E é nesse cenário que o Brasil completou hoje 18 dias sem um titular no Ministério da Saúde. Eduardo Pazuello assumiu como ministro interino da Saúde em 15 de maio, depois da demissão de Nelson Teich. E no cargo, nunca deu uma entrevista coletiva, nem para falar sobre seus planos. Eduardo Pazuello montou sua equipe com mais de 18 militares em cargos técnicos e liberou um novo protocolo de uso da cloroquina para pacientes leves da doença, demanda do presidente Jair Bolsonaro e que foi um dos motivos da saída dos dois últimos ministros, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta. Pazuello não disse até agora, por exemplo, qual o seu plano para ampliar a testagem no Brasil, o que é considerado fundamental para orientar as políticas públicas. Antes dele se tornar interino, o Ministério da Saúde previa até o fim de maio o envio de 7 milhões de testes moleculares e 10 milhões de testes rápidos para todo o país. Mas até 1º de junho, o Ministério distribuiu para a rede pública 3 milhões de testes moleculares e 7 milhões e meio de testes rápidos, bem menos do que o previsto. E até agora foram efetivamente realizados e processados menos de 1 milhão de testes, 488 mil na rede pública e 441 mil na rede privada. A diretora do Instituto Questão de Ciência afirma que é preciso uma coordenação nacional do Ministério da Saúde para aumentar a testagem. Não temos nenhuma posição do governo federal até agora de como vai ser feita, se vai ser feita essa testagem. Isso não é algo que os governos dos estados podem fazer sozinhos. Então falta essa liderança de qual vai ser a estratégia nacional de combate à Covid-19.
O coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia alerta que o momento exige um ministério com formação técnica. A gente precisa ter alguém que a gente confie, ter um profissional sério que vai poder dar um norte para a condução dos próximos casos, as próximas diretrizes que o país deve ter, visto que nós vamos ter um aumento significativo do número de casos e do número de óbitos nas próximas semanas. A gente precisa ter confiança no que está fazendo para a população ficar mais tranquila e acreditar nas medidas preventivas que os médicos têm solicitado. Na entrevista coletiva de hoje do Ministério, que mais uma vez não contou com a participação do ministro interino Eduardo Pazuello, o secretário executivo substituto, Elcio Franco, disse que mesmo sem um ministro titular, o Ministério está funcionando normalmente. Cabe ressaltar que todas as funções do Ministério, elas têm nomeados eventuais substitutos. Então, isso não faz a máquina parar de funcionar, ela continua girando. Então, eu penso que não há o comprometimento da estrutura. Hoje, no Palácio da Alvorada, uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro perguntou o que ele diria aos brasileiros enlutados pela Covid-19. E para os enlutados, que são inúmeros, o que o senhor diria? Lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. O Ministério Público Federal abriu inquérito sobre o uso de dinheiro público pelo Ministério da Saúde. Segundo o levantamento dos procuradores, o Ministério só usou 7% dos recursos disponíveis para o combate ao coronavírus. E desde a segunda quinzena de abril, os repasses para estados e municípios foram reduzidos. O Ministério da Saúde declarou que já gastou 9 bilhões de reais no combate à pandemia e que vai prestar todos os esclarecimentos. Um estudo da Fiocruz mostra que Manaus foi a capital mais atingida pela Covid-19 no Brasil. Um sistema de saúde fraco e um grau elevado de desigualdade social foram fatores que contribuíram para a explosão de mortes em Manaus. O estudo mostra que o avanço da Covid-19 na cidade foi devastador. De 15 a 23 de março, antes do primeiro caso registrado na cidade, 215 pessoas morreram em Manaus. No mesmo período do ano passado, foram 205. De 19 a 25 de abril, quando a cidade se tornou o epicentro da doença no Amazonas, foram 915 mortes registradas, contra 215 na mesma semana de 2019, um aumento de 350%. E nesse período, as mortes em casa saltaram de 33 para 268. Outras capitais duramente atingidas, como São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, tiveram aumento que variou de 28% a 62% no mesmo período. Nós temos outros relatos, de situações graves, de situações igualmente graves, como em Guayaquil, no Equador, como em algumas cidades da Itália, em Nova York, nos Estados Unidos, mas nada parecido com o que foi visto em Manaus. Segundo a Prefeitura de Manaus, abril teve média de 90 sepultamentos por dia. Em maio, foi de 80. Os cemitérios públicos estão superlotados e os enterros continuam coletivos, com os corpos colocados em valas comuns. O governo do Amazonas determinou a reabertura do comércio na capital em 4 ciclos. O primeiro começou ontem, o segundo está previsto para o dia 15, mas depende dos números da pandemia no estado. A diminuição de internações e de óbitos foi considerada para implantar a medida. Pesquisadores acreditam que houve precipitação. Os dados mais recentes mostram que a gente ainda tem um aumento do número de casos. O ideal que nós vimos em outros países era que essa diminuição do isolamento foi tomada quando a curva claramente estava na descendente. O estado de São Paulo registrou o maior número de casos e de mortes pela Covid num único dia, desde o início da pandemia. Depois de flexibilizar o que não era permitido, como salões de beleza e academias, Votuporanga, no interior de São Paulo, viu o número de doentes aumentar e teve que voltar atrás. Em Guarulhos, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados e esse é um dos critérios do governo do estado para que a cidade permaneça no isolamento. Nós temos que olhar os cenários diferentes e dar o tratamento, as orientações, monitorando com os indicadores diariamente, olhando os resultados semanais, fazendo as médias e vendo. Hoje, o estado bateu recordes de mortes e de casos diários de Covid-19. Foram 327 óbitos só nas últimas 24 horas. Mas o plano de começar a flexibilizar a quarentena nas regiões de cor laranja no mapa continua. O
estado de São Paulo tem 68 cidades com shoppings. Em 18 delas, os shoppings já reabriram, segundo a Associação Brasileira do Setor. Aqui na capital, a prefeitura exigiu receber e avaliar o protocolo antes de permitir a volta dos consumidores. Estão no protocolo medidas como o reforço da limpeza, estrutura só para delivery e pegue leve nas praças de alimentação, redução do horário de funcionamento, oferta de álcool em gel e medição de temperatura dos clientes. É um movimento lento, gradual, que vai demorar alguns meses e que a gente precisa restabelecer a confiança de todos. Concessionárias, imobiliárias, escritórios e comércio também precisarão de protocolos aprovados para reabrir. E mesmo antes disso, essas imagens já preocupam. O transporte público precisa estar muito mais limpo e vazio que no passado. É o que recomenda um estudo da Fundação Getúlio Vargas. As instituições gestoras, né, do transporte público, elas devem estar muito atentas a esses horários, essas linhas que tem uma lotação considerável, né, para ajustar a oferta de transportes para evitar essa lotação. Hoje, o Observatório Covid-BR, que reúne 40 especialistas da área de saúde, alertou que seguro mesmo seria esperar a curva da doença cair antes de começar a reabrir. A nossa curva é em ascensão e não em decréscimo. Em função disso, é muito preocupante essas medidas de maior flexibilização. O risco é, de fato, de a gente ter um colapso do sistema de saúde. O governo de São Paulo afirmou que monitora diariamente os indicadores e que isso permite, se necessário, intensificar o isolamento social. As secretarias de transportes declararam que aumentam a oferta de vagões e de ônibus quando é preciso. A cidade do Rio começou hoje a retomar algumas atividades, inclusive nas praias. Quando o sol nasceu no mar, os surfistas já estavam por lá e eles encheram o arpoador. O surf foi uma das atividades liberadas pelo decreto da Prefeitura do Rio. Pode ainda nadar no mar, longe um do outro, e andar no calçadão, de máscara. Mas não pode ficar na areia. Muita gente desrespeitou as proibições, como esse grupo que jogava bola. Hoje também as concessionárias de carros amanheceram de portas abertas e estão contando os prejuízos depois de 3 meses sem ligar os motores. O baque foi muito grande, tivemos que reduzir quadros de funcionários, carro que não estava funcionando, teve que ter um gasto extra por causa do tempo de inatividade parado, entendeu? As lojas de móveis e decoração autorizadas a funcionar abriram sem muito movimento e com um monte de contas atrasadas. 3 meses sem receita, temos ali no nosso mural muitas contas de luz, água, telefone. A reabertura é gradual e em fases. A previsão é que tudo seja reaberto em agosto. Mas a Prefeitura segue avaliando a variação do número de mortos por semana e o índice de ocupação dos leitos para saber se mantém a decisão. Por enquanto, os cariocas estão voltando para as ruas, cientes de que os números da Covid ainda são preocupantes. Com 31.204 casos e 3.828 mortes, é bom não se esquecer da máscara e de lavar as mãos. Cuidados ensinados lá no começo, mas que continuam salvando vidas. Começou hoje um esforço conjunto das secretarias de saúde do Ceará e de Fortaleza também para testar moradores da cidade. Quando teve sintomas leves, como sensação de febre, Dona Aldira procurou um médico. Para o médico, achou que era ansiedade. Estava sendo coisa muito mais psicológica, né? Hoje ela descobriu qual foi o problema. A senhora já teve, o vírus, o contato com o vírus do Covid-19. A promessa é fazer quase 10 mil testes rápidos até o fim de julho. Um morador de cada casa vai ser escolhido por sorteio para ser examinado. As autoridades de saúde querem descobrir qual o percentual da população que já teve a doença sem nem saber. Uma picadinha no dedo e em 15 minutos o exame revela se há anticorpos no sangue, o que indica que a pessoa já teve o coronavírus. Fortaleza tem mais de 25 mil casos e mais de 2.200 mortes. Desde ontem, o Ceará começou a retomada gradual das atividades econômicas. E o governo declarou que a abertura de outros setores depende da estabilização dos números da Covid. Quando associamos o quadro epidemiológico, o quadro assistencial e a pesquisa, a gente vai poder fazer a retomada da atividade econômica de forma muito mais segura. Pelo 8º dia seguido,
Todos os leitos clínicos estão ocupados na rede pública de Imperatriz. A segunda maior cidade maranhense tem 5 leitos de UTI disponíveis. O governo do Maranhão transferiu 29 pacientes em UTIs aéreas para São Luís. Desde a semana passada, a prefeitura autorizou a reabertura do comércio, com uma série de regras de higiene. A prefeitura de Imperatriz declarou que a ocupação nos hospitais é alta porque atende a vários municípios vizinhos, inclusive de outros estados. A região metropolitana de Natal vive o caos de ter todas as unidades de pronto atendimento lotadas. Dona Paula começou a passar mal hoje pela manhã. A ambulância da SAMU está presa na minha porta desde as 11h20 da manhã. Entrei em contato às 9 da manhã com minha avó aos 97 anos, com prescrição para internamento e sem leito na Grande Natal. Já tentamos e a SAMU continua aqui sem poder fazer a remoção da minha avó, que tem indicação e 42 graus de febre. 1h30 da tarde, a ambulância chegou nesta UPA, mas ela não foi recebida porque a unidade estava lotada. 20 minutos depois, a equipe do SAMU levou a paciente em outra UPA que também não tinha vaga. O jeito foi improvisar numa cadeira. Não tem lugar para levar paciente. Quando vem para os meus próprios, eles atendem. Só que quando é do SAMU, eles dizem que não tem vaga, não tem médico, não tem ponto de O2. Então, assim, se não tem hospital, para que tem SAMU? A sobrecarga nas unidades de pronto atendimento é um reflexo do aumento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte. Hoje, a fila por um leito de UTI tem 100 pessoas. A taxa de ocupação na capital está próxima do limite na rede pública e particular. No interior, o cenário também preocupa. Ivoneide, de 49 anos, tinha diabetes e morreu ontem no município de Macau com sintomas de Covid-19. Segundo a família, o hospital não tinha nem remédio. Os médicos atendem as pessoas bem, mas não tem nada. Entendeu? Quer ajudar, mas não tem. Eu vi o caso dela morrendo sem ter assistência. Hoje de manhã, nem médico tinha. Se chegar alguém infartado, algum caso grave, não tem como ser socorrido porque não tem médico. A Prefeitura de Macau declarou que solucionou o problema da falta de remédios e que o hospital ficou 3 horas sem médico porque muitos profissionais adoeceram. Está difícil manter as escalas. Trabalhadores que perderam a renda e não conseguiram receber o auxílio de R$ 600 do governo estão perdendo o lugar de moradia. De uma hora para outra, a vida do Fabian virou pelo avesso. Sempre trabalhei, tenho 53 anos, tenho muito mais de 20 ou 25 anos, ou 30 anos de carteira assinada. Eu estou nessa situação. Ultimamente, estou morando na rua. Por quê? Fiquei desempregado, não tenho condições de pagar aluguel, entendeu? Dei entrada no auxílio emergencial, até agora não recebi. Qual resposta você recebeu? Ainda não recebi nenhuma resposta. Vou na caixa de 2 dias em 2 dias, passo o cartão e nada. Se recebesse o benefício, você estaria na rua? Não, não estaria na rua porque toda a vida trabalhei. Como é que é essa transição de alguém que tem casa e de repente se vê sem casa e cai na rua? Olha, é muito difícil. O Valdecir teve que sair da casa onde vivia em Japeri, na Baixada Fluminense. Ficou sem renda e não tem CPF para pedir o auxílio emergencial. Agora quer voltar para o Tocantins, onde nasceu. Hoje está fazendo 2 dias que eu estou na rua. Nunca estive na rua, não. A primeira vez, né? Por que você vem para a rua? Eu vim porque é motivo de falta de condições, né? Você recebe algum auxílio do governo federal? Não, nunca recebi nada. Nada. Sempre trabalhei de vendedor ambulante. Nunca fiz carteira assinada, nunca tirei carteira de trabalho, nunca. 4 em cada 10 brasileiros vivem na informalidade. Esse grupo é considerado o mais vulnerável. São trabalhadores que perderam a renda porque viviam de pequenos serviços. Muita gente não conseguiu acesso ao benefício de R$ 600 pago pelo governo federal e teve que vir morar na rua. Tem gente que consegue vaga em abrigos ou em ocupações como essa aqui no centro da cidade. Eu sou camelô, entendeu? Trabalho vendendo cerveja, espetinho na rua. Devido ao coronavírus, fechado tudo, parou tudo. Até então eu estava morando de aluguel. Eu fui despejado, aonde que eu morava, vim morar na rua. Tem comida todo dia? Quando o pessoal ajuda. Você conseguiu receber o auxílio de R$ 600 do governo federal? Não, porque sempre digita, tá em análise e nunca sai da análise. Não há dados sobre o aumento do sem-teto durante a pandemia. É um fenômeno recente, percebido por quem convive diariamente com essa população.
O Léo já passou por isso e hoje tem uma instituição que ajuda quem não tem casa. Muita gente nova, né? São pessoas com um perfil totalmente diferente do que a rua já estava acostumada. Né? São pessoas que já tinham suas vidas, né? Estão chegando nas ruas. Quem está aqui não quer estar aqui. A Caixa afirmou que é preciso esperar a análise da Dataprev, que é a instituição do governo federal responsável pela verificação. O Ministério da Cidadania ainda não respondeu ao nosso contato. O governo federal publicou hoje uma medida provisória para tentar destravar o crédito que não está chegando até as empresas durante a pandemia. João é do ramo de restaurantes. Tentou sem sucesso um empréstimo. Eu só conseguia pegar um crédito no valor da garantia, né? E mesmo assim com juros altíssimos, acima de 20% ao ano. Então, por prudência mesmo, fiz a opção de não me comprometer com essa linha de crédito, que eu sei que a empresa não vai ter giro para pagar. Uma das principais linhas de crédito criadas pelo governo federal que estão no mercado tem 40 bilhões de reais, mas não decolou. Os juros são de 3,75% ao ano, mas os empréstimos só podem ser acessados por empresas que não demitam seus empregados. Apenas 2 bilhões de reais foram contratados. Outra linha é para capital de giro, despesas como água, luz, aluguel. Um total de 5 bilhões de reais com juros de 1,25% ao ano. Pouco mais de 3 bilhões foram emprestados. Desde o início da pandemia, o governo promete que o crédito vai chegar aos empresários. A ideia agora é atuar nas garantias desses empréstimos, no momento em que o empresário não tem muito a oferecer aos bancos, como dinheiro em caixa. O crédito é para pequenas e médias empresas com receita de R$ 360 mil a 300 milhões em 2019. Um fundo garantidor de investimento vai receber 20 bilhões de reais do governo e vai garantir cada empréstimo feito pelo empresário com um banco, em até 80% do valor. Mas o programa só estará funcionando no fim do mês e a estimativa do governo é atender a empresas que empregam 3 milhões de trabalhadores. A medida provisória não traz uma taxa de juros para a linha de crédito, ela ainda vai ser regulamentada. Além disso, a medida provisória também altera o programa de apoio às micro e pequenas empresas. Vai permitir que a União garanta até 100% das operações de crédito a empresas desse porte. O limite até agora estava em 85%. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, lembra que é um socorro que chega com atraso. O governo demorou muito a perceber que essa linha de crédito para as pequenas e médias empresas não iria funcionar. Desde o início, muitos economistas, inclusive eu, sugeriram que tinha que ter uma garantia do governo. Agora, é incompreensível que depois de tudo isso, o governo ainda vai levar 30 dias, até o final de junho, não é, para regulamentar a operacionalidade dessa linha de crédito. É preciso que ele faça um esforço sério para pôr isso na rua o mais rapidamente possível. Senão, enquanto ele não age, mais pequenas empresas vão quebrar, mais o desemprego vai aumentar, mais as estatísticas do PIB vão piorar. O INEP deu mais tempo para que cerca de 300 mil pessoas paguem a taxa de inscrição do Enem. A partir de amanhã, elas deverão gerar o novo boleto de R$ 85 na página do participante. O prazo vence no próximo dia 10. A seguir, o ministro Celso de Mello arquiva o pedido de apreensão do celular do presidente. O Procurador-Geral da República é a favor de prorrogar a investigação sobre a suposta interferência política na PF. A Procuradoria-Geral da República é favorável ao pedido da Polícia Federal para prorrogar por 30 dias a investigação sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir em investigações da PF. O procurador Augusto Aras enviou a manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a quem caberá decidir se o inquérito será prorrogado. Augusto Aras afirmou que, com a prorrogação, vai ser possível cumprir as diversas diligências de polícia judiciária já determinadas pelas autoridades policiais que atuam na presente investigação criminal para a conclusão do inquérito.
Ao pedir a prorrogação na semana passada, a Polícia Federal listou providências que ainda tem que tomar para apurar a suspeita de interferência política do presidente em investigações da PF. Uma delas é mais tempo para saber se o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril foi editado e também examinar a resposta do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, sobre trocas de comando da chefia da segurança do presidente da República no Rio de Janeiro. Os delegados do Serviço de Inquéritos Especiais também estão analisando o teor do depoimento do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro. Paulo Marinho afirmou que Flávio recebeu informações antecipadas da Operação Furna da Onça, que identificou movimentações financeiras suspeitas de seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. A Polícia Federal também apontou que mostra-se necessária a realização da oitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito dos fatos apurados. O Código de Processo Penal prevê que algumas autoridades que prestam depoimento como testemunhas possam fazê-lo por escrito e marcar data, hora e local. Entre elas, o presidente da República. Não há uma legislação específica sobre o depoimento dessas autoridades como investigadas. Mas em um despacho recente, há menos de um mês, o ministro Celso de Mello afirmou que os direitos de depor, por escrito, e escolher data do depoimento não se estendem nem ao investigado nem ao réu, os quais, independentemente da posição funcional que ocupem na hierarquia de poder do Estado, deverão comparecer perante a autoridade competente em dia, hora e local por ela unilateralmente designados. Augusto Aras não se manifestou sobre a necessidade de depoimento do presidente. Agora caberá a Celso de Mello decidir sobre a prorrogação das investigações e sobre o depoimento de Jair Bolsonaro. O ministro Celso de Mello arquivou o pedido de partidos de oposição para a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A pedido do ministro Celso de Mello, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha se manifestado contra a apreensão do celular. Para ele, a investigação é de competência do Ministério Público, sem possibilidade de intervenção de partidos ou parlamentares. No mês passado, antes mesmo da decisão, o governo já tinha reagido à possibilidade de entregar o telefone. O ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, disse em nota que a medida era inconcebível e poderia levar a consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. E o próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou que jamais entregaria o celular dele, mesmo com ordem judicial. Hoje, no despacho, o ministro Celso de Mello rebateu esses comentários. O ministro afirmou que tal insólita ameaça de desrespeito à eventual ordem judicial emanada de autoridade judiciária competente, de todo inadmissível na perspectiva do princípio constitucional da separação de poderes, se efetivamente cumprida, configuraria gravíssimo comportamento transgressor por parte do presidente da República, da autoridade e da supremacia da Constituição Federal. Celso de Mello deixou claro que há meios legais para se contestar decisões da Justiça e que o descumprimento de decisões judiciais é crime grave. É tão grave a inexecução de decisão judicial por qualquer dos poderes da República ou por qualquer cidadão que, tratando-se do chefe de Estado, essa conduta presidencial configura crime de responsabilidade. Além do presidente Bolsonaro, os partidos de oposição pediam também a apreensão dos celulares do filho dele, Carlos Bolsonaro, do ex-diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, da deputada Carla Zambelli, do PSL, e do ex-ministro Sérgio Moro. O ministro Celso de Mello também negou esses pedidos. Por decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, o ex-ministro Moro deve cumprir 6 meses de quarentena antes de trabalhar como advogado. Nesse período, ele vai receber salário de ministro, poderá dar aulas ou escrever artigos. De acordo com a lei sobre conflito de interesse no serviço público, pessoas que exerceram cargos de alto escalão no governo federal devem respeitar um período de afastamento para não usarem informações privilegiadas no novo emprego. A Polícia Federal determinou a abertura de inquérito para apurar vazamento criminoso de dados pessoais do presidente Bolsonaro, de filhos dele, ministros e aliados do governo.
O vazamento criminoso expôs dados do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, e o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, dos ministros Abraham Weintraub, da Educação, e Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Também foram divulgadas informações do deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, e do empresário Luciano Hang. Na semana passada, os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão da operação contra as fake news. O vazamento foi feito pelo Grupo Anônimos do Brasil, que faz parte de um grupo internacional composto de hackers que invadem criminosamente arquivos na internet desde 2003. Na noite de ontem, eles publicaram dados que vão de informações públicas, como os nomes completos e datas de nascimento das vítimas, mas também a dados pessoais, como números de documentos, endereços e telefones, inclusive de parentes. Também vazaram informações sobre registros de empregos, renda, bens como imóveis e automóveis, e notas de crédito. Os dados foram vazados numa rede social que apagou as postagens e baniu a conta do perfil. Logo cedo, o ministro da Justiça, André Mendonça, anunciou numa rede social que determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar vazamento de informações pessoais do presidente Jair Bolsonaro, seus familiares e demais autoridades. As investigações devem apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O presidente escreveu: em clara medida de intimidação, o movimento hacktivista Anônimos Brasil divulgou dados do presidente da República e familiares. Medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. As demais vítimas do vazamento confirmaram que tiveram suas contas invadidas e pediram investigação. O empresário Luciano Hang disse que os seus documentos foram usados para pedir auxílio emergencial do governo. O ministro Weintraub disse que ele e a família estão sendo ameaçados de morte. Uma pesquisa do Ibope mostra que 9 em cada 10 brasileiros apoiam a regulamentação das redes sociais para combater as fake news. A pesquisa foi encomendada pela ONG Havas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 50% dos entrevistados se declararam muito preocupados com notícias falsas e desinformação na internet e redes sociais. 26% um pouco preocupados. 22% disseram que não estão preocupados. 2% não sabem ou não responderam. 90% afirmaram que deve haver uma lei que obrigue as redes sociais a protegerem a sociedade de notícias falsas e da desinformação. 8% disseram que não. E 2% não sabem ou não responderam. O Ibope ouviu 1.000 pessoas por telefone na quinta e na sexta-feira da semana passada. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou um parecer que mostra que é incorreta a interpretação de que as Forças Armadas poderiam agir como poder moderador em conflitos entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil explica que o parecer é uma resposta à manifestação de figuras de grande projeção pública que defenderam a faculdade de as Forças Armadas realizarem intervenção armada para agir como uma espécie de poder moderador nos conflitos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E que essa proposta ganhou notoriedade após a onda de críticas mordazes, protestos violentos e movimentos criminosos contra o Supremo Tribunal Federal por parte de alguns círculos sociais exaltados. A OAB destaca que a sugestão de uma intervenção militar constitucional ganhou ainda mais força após a divulgação das falas do presidente da República na reunião ministerial do dia 22 de abril. Em que o mandatário faz menção ao artigo 142 da Constituição como suposta autorização constitucional para que as Forças Armadas intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. O artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas constituídas pela Marinha,
pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Em entrevista no programa Conversa com Bial, exibida na noite de ontem, o Procurador-Geral da República disse que as Forças Armadas atuam como garantidoras da Constituição. Isso quer dizer que as Forças Armadas, no plano constitucional, atuam como garantes da Constituição. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia nos limites da competência de cada poder. Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Porque se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza. Não estamos próximos a isso nem um pouco. Do Procurador-Geral da República não se encontrará. Não será este Procurador-Geral da República o catalisador de uma crise institucional desta natureza. A declaração gerou muitos questionamentos. À tarde, o Procurador-Geral da República publicou nota em que diz que, a propósito de interpretações feitas a partir de declaração ao programa Conversa com Bial sobre o artigo 142 da Constituição Federal, afirma que a Constituição não admite intervenção militar. Ademais, as instituições funcionam normalmente. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar a autocontenção para que não se venha a contribuir para uma crise institucional. Conflitos entre poderes constituídos, associados a uma calamidade pública e a outros fatores sociais concomitantes, podem culminar em desordem social. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer destes, para a garantia da lei e da ordem, a fim de preservar o regime da democracia participativa brasileira. O parecer da OAB é categórico em afirmar que não há previsão para que as Forças Armadas exerçam qualquer poder moderador. A Constituição Federal não confere às Forças Armadas a atribuição de intervir nos conflitos entre os poderes em suposta defesa dos valores constitucionais. Falar em um poder moderador exercido pelas Forças Armadas não apenas é demonstração de uma hermenêutica jurídica enviesada, como também é um argumento sem qualquer lastro histórico. De acordo com os juristas, as Forças Armadas só podem agir para garantir a ordem interna por iniciativa dos chefes dos três poderes, e nenhum poder tem mais legitimidade que o outro para fazer essa convocação. Ao tratar da possibilidade de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, a Constituição flexibiliza o comando que atribui ao presidente autoridade suprema sobre as corporações militares. Não cabe às Forças Armadas agir de ofício, sem serem convocadas para esse fim. Também não comporta ao chefe do Poder Executivo a primazia ou a exclusiva competência para realizar tal convocação. De modo expresso, a Constituição estabelece que a atuação das Forças Armadas na garantia da ordem interna está condicionada à iniciativa de qualquer dos poderes constituídos. A provocação dos poderes se faz necessária e os chefes dos três poderes possuem igual envergadura constitucional para tanto. O jurista Gustavo Binemboim, um dos autores do parecer, reforça. O presidente da República deve obediência aos atos aprovados pelo Poder Legislativo, porque, evidentemente, está submetido ao princípio da legalidade, e às determinações do Poder Judiciário, que é a quem compete interpretar, em última instância, a Constituição e as leis do país, dizendo o que o direito é e impondo a sua observância, inclusive pelo presidente da República. Tanto é assim que a própria Constituição estabelece que o presidente da República, que descumpre as leis ou descumpre ordem constitucional do Poder Judiciário, descumpre ordem judicial, comete crime de responsabilidade e pode ser impedido para o exercício do cargo em virtude desse descumprimento.
O parecer sustenta que compreender que as Forças Armadas, inseridas inequivocamente na estrutura do Poder Executivo sob o comando do Presidente da República, poderiam intervir nos poderes legislativo e judiciário para a preservação das competências constitucionais, estaria em evidente incompatibilidade com o artigo 2º da Constituição Federal, que dispõe sobre a separação dos poderes. Afinal, com isso, estabelecer-se-ia uma hierarquia implícita entre o Poder Executivo e os demais poderes quando da existência de conflitos referentes às suas esferas de atribuições. Os juristas explicam que, se fosse válida a interpretação de que as Forças Armadas são poder moderador, o Poder Executivo acabaria em posição superior ao Legislativo e ao Judiciário, e a Constituição não estabelece hierarquia entre os poderes. O parecer da OAB conclui que estabelecer essa hierarquia traria importantes e graves riscos para o princípio da supremacia constitucional e que é evidente a inconstitucionalidade da proposta de intervenção militar constitucional com base no artigo 142 da Constituição. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que também assina o parecer, explica que o Supremo Tribunal Federal é o intérprete e guardião da Constituição. A própria Constituição Federal estabelece que os poderes devem agir de forma harmônica e independente e que o Judiciário é o guardião da Constituição, que verdadeiramente esse sim é o poder maior, né, o poder que verdadeiramente deve ser protegido a todo custo numa democracia, que é a força da Constituição. Não há poder moderador das Forças Armadas, na medida que as Forças Armadas não são um poder. O Ministério da Cidadania respondeu agora há pouco ao pedido do Jornal Nacional para que se manifestasse a respeito da reportagem que nós apresentamos no início dessa edição sobre pessoas que foram morar na rua porque perderam renda na pandemia e não receberam ajuda de R$600 do governo. O Ministério da Cidadania respondeu que todas as solicitações que estão em análise passam por uma checagem para chegar a quem é elegível de forma segura e para evitar pagamentos a quem não tem o direito. E que quase 60 milhões de brasileiros estão sendo atendidos pelo auxílio emergencial. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, fez hoje uma defesa da harmonia e da independência entre os poderes na sessão virtual de posse de Alexandre de Moraes como ministro do TSE. O presidente Jair Bolsonaro, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estavam entre os que assistiram à cerimônia. Esta mesa virtual é uma prova viva, eu penso, da independência e harmonia entre os poderes, todos aqui reunidos fraternalmente. O amor ao Brasil, o amor à democracia e o amor à justiça nos une a todos, acima de qualquer divergência eventual. Assim é, porque assim deve ser. A seguir, o presidente da Fundação Palmares chama o movimento negro de escória maldita. Os Estados Unidos têm novos protestos contra o racismo. A Fórmula 1 anunciou o início da temporada deste ano para o início de julho. Por mais de 3 meses, os pilotos ficaram sem nenhuma perspectiva de quando voltariam às pistas. A Fórmula 1 chegou a se reunir em Melbourne, na Austrália, em março, mas a confirmação do primeiro caso de coronavírus entre funcionários das equipes fez o Grande Prêmio ser cancelado em cima da hora. Daí para frente, foram outros 9 adiamentos ou cancelamentos até a lista de hoje ser anunciada. A temporada começa com 2 corridas na Áustria, depois Hungria, e chega ao Reino Unido para mais 2 etapas. As corridas de Silverstone ainda dependem de um acordo entre o governo britânico e a Fórmula 1, já que o país irá impor um isolamento de 14 dias para quem vier do exterior. Caso ele seja mantido e o país não abra uma exceção para as equipes, essas 2 corridas podem ir para a Alemanha. O calendário europeu ainda tem Espanha, Bélgica e Itália, no circuito de Monza, norte do país, um dos lugares mais afetados pela Covid-19. A princípio, nenhuma dessas 8 corridas terá público. O Romain Grosjean, da Haas, disse que são pistas incríveis. Ele mal pode esperar para pilotar o carro de novo.
Kevin Magnussen, da Haas, espera que todo mundo acompanhe pela televisão. É uma pena não ter público nas primeiras corridas, mas eles vão tentar dar um show mesmo assim. Testes de Covid-19 constantes nas equipes e deslocamentos em voos fretados são parte do protocolo de segurança da Fórmula 1 nessa volta. Ninguém quer se arriscar mais do que esse trabalho já costuma exigir. A lista de declarações polêmicas do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, aumentou. Dessa vez, durante uma reunião com assessores, ele chamou o movimento negro de escória maldita que abriga vagabundos. Sérgio Camargo deu as declarações numa conversa com 2 servidores a portas fechadas no dia 30 de abril. O presidente da Fundação Palmares tratava do desaparecimento do seu celular de trabalho. O jornal O Estado de São Paulo publicou hoje áudios dessa reunião. Sérgio Camargo se referiu ao movimento negro como escória maldita e chamou os que participam dele de vagabundos. Alguém que quer me prejudicar. Invadiram esse prédio aqui para me espancar, quem poderia ter feito isso? Invadiram com a ajuda de funcionários aqui. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Essa escória maldita. Sérgio Camargo xingou Zumbi dos Palmares, símbolo da luta negra contra a escravidão, e disse ser contra a agenda da consciência negra. Não tenho que admirar Zumbi dos Palmares, que também era o filho da p*** que escravizava pretos. Não tenho que apoiar a dia da consciência negra. Aqui não vai ter zero, aqui vai ser zero da consciência negra. Esta não é a primeira vez que Sérgio Camargo se envolve em polêmica. A nomeação dele em novembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro chegou a ser suspensa na Justiça por declarações incompatíveis com o cargo. Sérgio Camargo já minimizou o crime de racismo, disse que a escravidão foi benéfica para os descendentes. Em fevereiro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça acatou um recurso da Advocacia Geral da União e Sérgio Camargo pôde assumir o cargo. A Defensoria Pública da União recorreu e aguarda julgamento. A Fundação Palmares não respondeu aos questionamentos do Jornal Nacional. Em nota ao G1, Camargo disse que a gravação foi ilegal, que a Fundação Palmares está em sintonia com o governo Bolsonaro e que, infelizmente, ainda existem pessoas que não assimilaram esta mudança e tentam desconstruir o trabalho. Um protesto contra o racismo que começou pacífico terminou com quebra-quebra ontem à noite em Curitiba. Os manifestantes lotaram uma praça no centro de Curitiba com cartazes lembrando George Floyd, o ex-segurança negro que foi morto por um policial branco nos Estados Unidos semana passada. Poucas pessoas não usavam máscaras que são obrigatórias em todo o estado. Foram 2 quilômetros de caminhada de forma pacífica até a sede do governo do estado. Quando a manifestação chegava ao fim, vândalos colocaram fogo na bandeira do Brasil, depredaram agências bancárias, picharam um ponto de ônibus e quebraram a fachada do fórum. A polícia reagiu. Um policial ficou ferido sem gravidade. Não houve registro de feridos entre os manifestantes. 6 pessoas foram presas em flagrante e tiveram os celulares apreendidos. A polícia quer identificar outros vândalos e saber se os investigados se organizaram antes do protesto com o objetivo de fazer o quebra-quebra. Os advogados dos organizadores do protesto contra o racismo protocolaram no Ministério Público um pedido de investigação para que os responsáveis pelo vandalismo sejam identificados e punidos. A Polícia Militar do Paraná também condenou o quebra-quebra. A Polícia Militar ela está para garantir às pessoas o direito de manifestação e repudia qualquer ato de violência ou que fira aquilo que está previsto em lei. A OAB do Paraná afirmou que o direito à manifestação é legítimo, mas condenou o vandalismo. A própria Constituição exige que essas manifestações sejam feitas pacificamente. O que nós vimos ontem é, na verdade, um atentado contra a democracia. Nos Estados Unidos, os protestos contra a morte de George Floyd começaram mais cedo hoje. No 6º dia de manifestações em Nova York, flores. Centenas delas, distribuídas pelos manifestantes por onde eles passaram. Entregando flores, eles receberam de volta apoio. Os
Os motoristas parados não reclamaram e se juntaram aos gritos, pedindo o fim do racismo, da violência policial contra negros, pedindo justiça para George Floyd, morto por um policial branco em Minneapolis, e o estupim da revolta que agora toma conta do país. Hoje, o protesto em Nova York começou mais cedo, às 10h30 da manhã, horário mais apropriado para todas as idades. Esse pessoal aqui estava trabalhando justamente para proteger as lojas, para que elas não sejam depredadas. E o que eles estão fazendo é justamente apoiar os manifestantes. E quem foi tão aplaudido nos últimos dias no combate à pandemia, hoje aplaudiu o combate ao racismo. Durante essa primeira parte, a história do protesto foi escrita de uma maneira linda, com atos pacíficos, com a cidade abraçando os manifestantes. Mas conforme o dia foi avançando, veio a pergunta: como é que essa história vai terminar? Nos últimos dias, o roteiro tem se repetido. Quando a noite se aproxima, tudo começa a mudar. A gente vai cruzando as avenidas de Nova York, eles vão surgindo por todas as partes, por todos os lados. E à medida que a noite vai chegando, a situação começa a ficar um pouco tensa. Separados da marcha, se espalhando, os bandos começam o ataque. Os grupos que se dispersaram estão em várias ruas aqui no entorno da Union Square. Esse passou na frente de uma loja que estava com tapume protegendo. Vão entrar agora em uma loja, uma farmácia e loja de produtos de conveniência. Vários entraram, como a gente pode ver agora, estão retirando produtos lá de dentro. Outros vão chegando ao local aos poucos. Mais de 5 minutos que eles começaram essa ação de saque e ainda não apareceu um policial sequer. Loja de marcas caras, de grifes de luxo, em áreas nobres e turísticas, são as mais visadas, como as da famosa Quinta Avenida. Eles também quebraram vitrines, entraram nas lojas, roubar roupas, telefone, computador. E eles já estão fazendo isso há uns 5 quarteirões. Nenhum policiamento, os policiais provavelmente estão acompanhando os manifestantes da manifestação verdadeira. E aqui a gente vê um grupo de vândalos agindo. Muitos dos ladrões nem acompanham o protesto, rondam a cidade de carro. Quando encontram a oportunidade, descem, quebram, pegam o que puder e fogem novamente nos carros. Os repetidos flagrantes, sem nenhuma interferência, geraram críticas à polícia de Nova York, de que ela teria se retirado e deixado o caos tomar conta das ruas. Hoje, o chefe da polícia negou. Disse que sim, há muitos vídeos de saques, mas que quase 700 pessoas foram presas por esses crimes. O prefeito Bill de Blasio aumentou o toque de recolher. A partir de hoje, vigora das 8 da noite às 5 da manhã e vai até domingo. Em Buffalo, norte do estado de Nova York, um carro avançou sobre um grupo de policiais, deixando 2 feridos. Em St. Louis, no Missouri, o protesto, que foi pacífico durante o dia, terminou em ataques a tiros contra policiais. 4 foram feridos. Hoje, em Minneapolis, a filha de Floyd, de 6 anos, estava ao lado da mãe quando ela disse: ele nunca vai ver a filha crescer, se formar, e se ela tiver um problema e precisar de um pai, ela não tem mais um pai. She does not have that anymore. Políticos e autoridades dos Estados Unidos estão criticando a resposta do presidente aos protestos. Donald Trump prometeu ontem acabar com os protestos violentos usando o exército se for necessário. Pouco antes desse discurso, a polícia tinha usado gás lacrimogênio para dispersar a multidão que protestava pacificamente em frente à Casa Branca. A população, em alguns momentos, se ajoelha, levanta as mãos, pede para a polícia não atirar e muitas vezes, como agora, a polícia avança. A polícia avança e em vários momentos a gente escuta também bombas, as bombas de efeito moral que eles vão atirando. O objetivo era permitir que o presidente pudesse atravessar a praça e posar para uma foto na porta de uma igreja depredada na noite anterior. A bispa episcopal de Washington se disse indignada com o uso da imagem da igreja e afirmou que o presidente incita a violência e divide os americanos. Depois do toque de recolher, alguns manifestantes tentaram ir embora, mas os policiais impediram. Moradores abrigaram centenas de pessoas que estavam cercadas. Hoje, nas redes sociais, Trump exaltou as prisões em Washington e o que chamou de força esmagadora.
mas afirmou que Nova York foi invadida por bandidos e pela esquerda radical e criticou o governador Andrew Cuomo por não aceitar a ajuda federal. Cuomo disse que o presidente quer se beneficiar politicamente ao não fazer distinção entre saqueadores e manifestantes e que 13 mil soldados da Guarda Nacional do estado estão de prontidão. Já o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou que não precisa dos militares, que os policiais vão manter a cidade segura e que quando forças externas entram nas comunidades para as quais não foram treinadas, o cenário fica perigoso. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mark Milley, disse que é um direito protestar pacificamente. O chefe da polícia de Houston, cidade onde George Floyd cresceu, disse que se o presidente não tem nada construtivo para dizer, deve ficar calado. Isso não é Hollywood, isso é vida real, disse. O provável candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, disse que um presidente deve ser parte da solução e não do problema. E que Trump está mais interessado em servir a base eleitoral do que a população. Hoje, Donald Trump visitou outra igreja e mais um líder religioso o criticou. O arcebispo de Washington disse que é vergonhoso uma igreja ser usada de uma maneira que viola os princípios religiosos de igualdade. Uma pesquisa mostrou que 54% dos americanos avaliam negativamente a maneira com que o presidente está lidando com os protestos. E manifestantes estão de novo nas ruas de Washington. A Raquel Krahenburg traz as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Mariana. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Pois é, aqui as ruas, o policiamento aumentou pela cidade e também a gente percebe as ruas fechadas pela Guarda Nacional, mais ruas fechadas. Mas, ao mesmo tempo, também aumentou bastante o número de manifestantes protestando aqui na frente da Casa Branca, não só contra o racismo e contra a violência policial, mas também contra a resposta do presidente Donald Trump a essa crise. Os manifestantes pedem que os americanos votem na eleição de novembro. E além da Casa Branca também houve protestos perto do Congresso e do memorial do presidente Lincoln. E na hora do toque de recolher, às 7 da noite, os manifestantes distribuíram capacetes e óculos para alguns manifestantes, óculos de natação, para que eles se protejam aí de uma possível ação policial. Mas, por enquanto, tudo transcorrendo tranquilamente aqui em Washington hoje. A gente percebe que os manifestantes agora, eles não podem chegar tão perto da Casa Branca porque a polícia colocou essa cerca aí de mais de 2 metros de altura aqui em volta da Casa Branca. E também lá em Nova York, quem acompanha os protestos desde cedo é o repórter Ismar Madeira. Boa noite, Ismar. Muito boa noite para todos. Como se pode perceber, o toque de recolher aqui em Nova York não foi respeitado por este grupo. A partir das 8 horas da noite estava proibido esse tipo de ação, era toque de recolher a partir de hoje aqui na cidade de Nova York. Agora são mais de 8 horas da noite e essas pessoas continuam nas ruas. A gente não pode parar de andar porque elas foram empurradas por um grupo de policiais mais ao sul de Manhattan, onde elas chegaram e tentaram passar em direção ao centro financeiro aqui de Nova York, mas não conseguiram. Elas têm dito várias vezes um lema contra o dinheiro, dizendo que dinheiro não vale mais do que vidas, pedindo corte de verbas, inclusive para a polícia, além do lema de I can't breathe, eu não posso respirar, que virou o principal desses protestos em Nova York. Esse protesto aqui agora está seguindo em direção ao centro de Manhattan, a parte mais central de Manhattan. A polícia, pelo que a gente viu, se posicionou em vários pontos e já impediu que eles passassem para a região sul. Há uma preocupação de que aqui na frente, novamente, haja uma barreira policial. Metrô, ônibus pararam de funcionar por causa do toque de recolher. Apenas profissionais essenciais, de serviços essenciais, podem seguir. Nós, por exemplo, como imprensa, podemos continuar nas ruas porque somos de serviços essenciais. Mas essas pessoas não poderiam. Ainda há uma dúvida de como a Prefeitura de Nova York e a polícia vai agir, porque além desta passeata,
existem várias outras acontecendo em Manhattan, em vários pontos da cidade. Eu arrisco até dizer que hoje eu caminhei cerca de 12 quilômetros em Nova York. Acompanhei uma das passeatas que começou aqui no sul, foi até o norte de Manhattan, o bairro do Harlem, que é conhecido por um bairro negro, da cultura negra, onde vários artistas foram lançados e lá eles fizeram um grande ato. Depois começaram a fazer, no período da tarde, as manifestações aqui no sul de Manhattan, que pelo jeito ainda eles não estão dispostos a acabar. Bonner. Obrigada, Ismar Madeira. E vários países registraram atos contra o racismo nos últimos dias, nessa onda de protestos nos Estados Unidos. Hoje, manifestantes foram às ruas em Sydney, na Austrália, e em Paris, na França. Com cartazes de apoio ao movimento Vidas Negras Importam, eles lembraram outros casos de mortes de cidadãos americanos negros. A polícia de Paris tinha proibido a aglomeração por causa da pandemia e o protesto terminou em confronto. Você viu aí os nossos correspondentes nos Estados Unidos acompanhando manifestações até de forma ofegante, porque caminhar com máscaras e falando para a televisão não é fácil. Você viu 2 dos nossos correspondentes fazerem isso hoje e eles estarão de volta logo mais no Jornal da Globo, que obviamente continua acompanhando essa movimentação toda. Mas você viu também, na abertura dessa edição do Jornal Nacional, que o Brasil ultrapassou a marca de 31 mil mortes pela Covid-19. E isso apesar do esforço gigantesco de milhares e milhares de profissionais da saúde. Hoje, quem fala por todos esses heróis aqui no Jornal Nacional é a médica Débora Abdala, de Mogi das Cruzes, São Paulo. E ela tem uma história de superação para contar. Eu tive um paciente muito próximo da minha idade que estava indo mal, não melhorava com o tratamento e a gente já estava cogitando a necessidade dele ser entubado. Quando eu fui avaliá-lo, ele olhou para mim com um olhar muito triste e falou assim: doutora, quando essa falta de ar vai acabar? Ele foi entubado. Nesse momento, a mãe dele tinha acabado de chegar no hospital para levar roupa, produtos de higiene. E ela ficou muito angustiada e falou: doutora, para mim, quando alguém vai para UTI é porque está entre a vida e a morte. Meu filho está entre a vida e a morte. E é muito difícil acalmar o coração de uma mãe, né? Eu fiquei muito triste, ela chorou, eu chorei. E graças a Deus, essa semana a gente conseguiu dar alta para ele, eu devolvi ele para essa mãe. Então são histórias que marcam, mas pelo menos essa teve final feliz. Em nome de todos os brasileiros, o Jornal Nacional agradece o esforço da doutora Débora e de todos os profissionais de saúde do país. E se solidariza com todas as famílias enlutadas.